Salve, salve galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje, dando continuidade ao tema Renascimento, eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos grandes expoentes da literatura durante o período renascentista. Vamos lá? Vamos começar então com Dante Alighieri, que foi um autor que nasceu na cidade de Florença. Ele viveu entre 1265 e 1321, filho de uma família abastada. Ele ficou muito conhecido por um poema chamado A Divina Comédia. Lembra que os renascentistas estão resgatando as tradições lá da Grécia e da Roma Antiga, onde existiam dois estilos de peças teatrais, por exemplo, que era a tragédia, onde as coisas terminavam muito mal, ou a comédia, onde as coisas terminavam bem. Como nesse texto as coisas terminam bem, ele chamou de A Divina Comédia. A Divina Comédia é dividida em três partes: em inferno, onde ficavam os pecadores, purgatório, onde os pecadores eram julgados, e o paraíso, onde acontecia a purificação. O seu poema narra, descreve a trajetória da sua alma por essas três esferas, sendo que tanto o inferno quanto o purgatório ele tem a companhia de Virgílio, um grande poeta lá da Grécia e da Roma Antiga, e no paraíso, finalmente, ele tem a companhia de sua amada Beatriz. Então, como ele consegue chegar a essa purificação, ele tem esse final feliz, por isso que ele chama de comédia, porque termina bem. Embora a Divina Comédia seja um poema que resgata textos e valores lá da antiguidade clássica, a sua estrutura vai ser baseada no pensamento cristão, que narra basicamente a trajetória de um pecador a caminho de Deus, a caminho da sua conversão e da sua salvação. Outro escritor muito famoso foi Giovanni Boccaccio, autor de Decameron. Ele viveu entre 1313 e 1375, e nesse livro, que na verdade é um conjunto de histórias curtas, de contos, ele busca como tema as virtudes e os vícios da humanidade. E a sua escrita, ela era muito mais coloquial. O que quer dizer isso? Era uma escrita mais próxima das pessoas, o que facilitava a sua leitura e sua compreensão. Decameron tem como pano de fundo das suas histórias a peste negra, que foi uma doença que assolou a Europa em 1348 e durante anos ela dizimou quase um terço da população europeia. Então ele pega esse acontecimento e utiliza como base das suas histórias. Como ele era um humanista, ele, nas suas obras, abordava o comportamento humano. E ele era muito crítico às instituições da sua época, em especial a Igreja Católica e o clero. Afinal, o Renascimento e os humanistas, eles propunham a razão, o conhecimento como uma peça central na transformação da sociedade, abandonando aos poucos os valores religiosos. Outro autor muito importante foi Francesco Petrarca. Ele viveu entre 1304 e 1374. Ele é considerado o inventor do soneto, que é uma composição poética composta por 14 versos, usada até hoje, além de também ser considerado o inventor do humanismo. Seu estilo literário apresentava características da literatura clássica greco-latina, porém, em seus textos, a gente conseguia perceber a marca da religiosidade medieval cristã, que ainda era muito forte naquele momento. Em vários poemas, por exemplo, a gente consegue perceber características das canções medievais de cavalaria do século XIII. Então, ele está construindo uma nova forma de fazer poesia, mas ainda com algumas marcas do seu passado medieval. Talvez a sua obra mais famosa seja África, no qual ele narrou as Guerras Púnicas, que foi um conflito que aconteceu entre Cartagena e Roma por volta de 246 até 146 a.C., pelo domínio do Mar Mediterrâneo, que acabou sendo vencido pelos romanos. Então, isso era o Renascimento, você trazer temas, valores, ideias, uma estética lá da antiguidade para o seu tempo atual, para o seu tempo presente. E para fechar com chave de ouro, a gente vai falar um pouquinho de Maquiavel. Poeta, político, historiador, filósofo, teórico, uma série de coisas. A sua escrita foi tão importante para o Renascimento e para a gente hoje em dia, que, por exemplo, ele é considerado o pai do pensamento político moderno. E
Ele não veio de uma família abastada, ele veio de uma família pobre, ele estudou bastante a vida inteira, o que possibilitou ele ter uma vasta carreira política e muita influência durante o Renascimento. Sem sombra de dúvidas que sua obra mais famosa é O Príncipe, no qual ele exibiu os tipos de principados que existiam na Itália naquele momento, ele analisa os alicerces do poder do governo daquele momento, além de debater e propor normas de conduta que um príncipe deveria ter para governar a Itália. Ou seja, o que ele faz nesse livro? Um tratado político de como um governador deveria agir para o bem de toda a sociedade. E é engraçado que o termo que a gente usa hoje, de maquiavélico, vem de Maquiavel. Por quê? Nessa obra, O Príncipe, o que ele diz para esse governante? Que os fins justificavam os meios. Mas o que ele queria dizer com isso? Não é que o rei poderia ser maldoso e que interessava apenas o que ele queria, mas que o rei tinha que pensar no bem de todos ao tomar suas decisões. Então, os fins, qual era o objetivo do rei, que era governar, ter paz, justificava os meios pelos quais ele conseguiria ter esse domínio, esse controle. Então é engraçado que essa história, esse conselho que ele dá ao príncipe, ele foi meio descontextualizado e é utilizado hoje como uma forma pejorativa. Então, galerinha, esse vídeo vai ficando por aqui. Nos próximos eu vou falar um pouquinho dos pintores renascentistas. Leonardo, Michelangelo, Rafael e por aí vai. Até a próxima aula. Espero que vocês estejam gostando. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima aula.